Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. Bem-vindos ao Empodera Mais. E hoje eu estou com a presença ilustre de duas grandes profissionais aqui no Empodera. É um prazer receber vocês. Doutora Tawine, que é médica, especialista em nutrologia, e a doutora Aline, que é biomédica. Ambas atendem lá na Clínica Arones comigo e é um prazer estar trazendo vocês aqui, doutoras, para esclarecer muitas dúvidas que os nossos espectadores têm no autocuidado. E o nosso tema de hoje é maravilhoso: emagrecimento saudável. E também a parte estética, este autocuidado, cuidado com a flacidez, com o rejuvenescimento. E nós vamos estar abordando muito conteúdo com vocês. Doutora Tawine, por favor, te apresenta para o nosso público. O prazer estar aqui com vocês também. Obrigada. Eu sou a Tawine, sou médica, sou pós-graduada em nutrologia e também tenho especialização em oftalmologia, então trabalho nessa parte mais realmente estética, né, facial, de região de pálpebras dentro da oftalmologia. Me formei pela URGS, então sou formada por lá e fiz a residência no Hospital Conceição e depois fiz a minha pós-graduação em nutrologia, então eu estou um pouquinho no misto aí, trabalhando nessas duas áreas. Que maravilha! E você, doutora Aline? É um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite, Andréa. Eu sou biomédica esteta, sou formada pela Uniliter, fiz pós-graduação pela ISEC e me especializei na parte de rejuvenescimento facial, mas também trabalho muito com a parte estética, emagrecimento, flacidez, perda de gordura localizada, harmonização glútea, e me especializei na área também de harmonização corporal. Quem não quer falar sobre autocuidado, né? Sobre autoestima, ainda mais hoje que nós temos uma longevidade maior. Então falar sobre nutrição, sobre pele, sobre emagrecimento é bem interessante. Eu queria saber, na opinião de vocês, né? O que é um envelhecimento saudável? Bom, o que é o envelhecimento saudável? Pensando assim na área médica, né? A gente ter autonomia, principalmente isso, uma coisa que tem sido batido muito na tecla hoje em dia, é que para você ter um envelhecimento, ser uma pessoa idosa saudável, tem que ter autonomia. Tem que conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia sem precisar de ajuda. Algo básico como levantar e sentar num sofá ou numa cadeira sem precisar de apoio para isso. Então isso já é um ponto aqui do que é um envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável é tu conseguir fazer aquilo que tu tem vontade de fazer. Então, fazer algum esporte, tu ter autonomia para conseguir poder fazer isso, além das coisas básicas do dia a dia. E, claro, a gente sempre pensa em não ter doença, né? Então, o envelhecimento saudável, dentro do possível, é até o mínimo de doença que precise de medicação. Aí. Que maravilha. Doutora, o que tu considera um envelhecimento saudável, né? Associado também à parte que tu é especialista de harmonização, de cuidado, esse cuidado externo, mas também muito preocupada com a parte interna, né, dos pacientes. Eu acredito que o envelhecimento saudável é um autocuidado, né? Que a gente tem de se olhar no espelho e se gostar todo dia, né? Eu acredito que nada tem seus exageros e que a gente construindo um autocuidado, né? Gradual, a gente consegue manter e prevenir o envelhecimento, né? É verdade. Trabalhando desde já a prevenção, né? Quando a gente cuida todos os dias, a gente consegue trabalhar nessa manutenção, nessa prevenção, né, do envelhecimento. E como a medicina preventiva, né, a gente acabou de falar, ela pode evitar procedimentos mais invasivos. Então, quando a gente previne, nós vamos ter uma ação, né, invasiva, menos invasiva, na verdade, né? Como é que funciona, no caso do atendimento de vocês, um atendimento com esse olhar preventivo? Então, assim, a gente sempre aborda dentro, né, de uma medicina preventiva, realmente não tratar a doença, né? Quando já vai no viés de tratar a doença, já perdeu muito tempo. A medicina preventiva, ela quer evitar que a gente precise remediar.
Então, esse aqui é o foco da medicina preventiva, é tu evitar a doença para não precisar remediar ela. Então, tu começar com os cuidados, claro, quanto mais cedo melhor, isso não quer dizer que uma pessoa que já é idosa agora, então ela já chegou no momento em que não tem mais correção. Tem sim, sempre tem. Então, a medicina preventiva, ela quer evitar doença e preservar o máximo possível do que seria considerado aí esse envelhecimento saudável, que é isso, que é autonomia, que é que todo mundo quer quando vai envelhecer. Então, assim, pensando em prevenção de doença, o que a gente vê muito no idoso? Pressão alta, né? Então, que é muito comum, mas todo mundo tem. Mas será que é normal todo mundo ter? Será que todo mundo precisa ter pressão alta? Diabetes, né? E aí, consequências disso, é amputação, é uma cirurgia cardíaca, olha quanta coisa assim bem pesada, bem invasiva a gente pode prevenir se a gente começar desde cedo. E não é porque a pessoa já é idosa agora que ela não possa também, de repente aí, talvez não consiga deixar de ter a doença, mas quem sabe ela usa 2, 3 tipos de remédio para pressão alta e quem sabe ela começa a ter ou tomar só uma medicação ao invés de 3, né? Isso. Quem sabe ela consiga controlar melhor esse diabetes e evitar aí, né, uma progressão de doença. Então, é isso que a medicina preventiva, e hoje em dia a gente fala muito da medicina integrativa, que é ver o todo, né? E o todo é isso, o todo é o corpo, é a saúde, é a beleza que também faz parte. Então, é isso que a gente trabalha. Essa anamnese bem profunda, com exames para detectar e conseguir atuar, né? Como tu disse, já reduzir o uso de medicação também, que é super importante, que acaba também sobrecarregando, né, o nosso sistema, né, digestório. É melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Exato. Não só esteticamente, mas assim, ter uma qualidade de vida que a gente consiga manter aquilo por muitos anos, né? Exato. E esse cuidado interno, né, que a gente tem da alimentação, da atividade física, cuidado hormonal, tudo isso vai refletir na nossa pele. Então, é de dentro para fora, né? É essa conscientização que a gente traz, esse autocuidado de dentro para fora, se amar por completo, né? E eu gostaria de saber um pouquinho sobre o emagrecimento acelerado, né? Tem muitas pessoas que hoje estão buscando, né, essa satisfação, né, de ter um corpo que se sinta bem, então quer emagrecer. E esse é um dos nossos assuntos hoje, emagrecimento saudável. Mas esse emagrecimento acelerado, né, o que precisa ser feito, acompanhado? Conta para nós um pouquinho, doutora, na parte da nutrologia, né? O que pode ser feito para ter um emagrecimento saudável? Então, assim, é possível, sim, a gente conseguir ter um emagrecimento satisfatório. Então, é sempre ter que alinhar isso, é por isso que entra a equipe multidisciplinar, né? Expectativa do paciente e realidade. Tem certas coisas que realmente vai ser difícil de alcançar dentro de uma expectativa, às vezes, do paciente e conseguir colocar para ele, né, a real situação. Mas, hoje em dia, né, com os medicamentos que a gente tem para ajudar, né, nesse emagrecimento, a depender de cada caso, né, sim, auxilia com que a perda de peso seja de forma mais rápida. E isso também ajuda o paciente a se motivar a manter fazendo. Porque o emagrecer, em determinados casos, como casos de obesidade, em casos de sobrepeso, a pessoa depender só da disciplina, e força de vontade, a gente já sabe que a pessoa tem uma alteração neurológica. Então, assim, ela tem uma tendência a vícios que não é porque ela é falta de vontade, é falta de disciplina. A gente sabe que tem toda uma função neurológica envolvida por trás. Então, a gente pode auxiliar esse paciente a emagrecer de uma forma mais rápida, porque as medicações estão aí para ajudar nisso, e isso acaba motivando o paciente, e não só a questão de motivação. Uma perda de peso, né, o paciente perder 5 a 10% do peso corporal dele, muitas vezes já melhora muitas doenças metabólicas que ele tem, ou já controla melhor essas doenças metabólicas, e aí que a gente falou, né, a questão de inflamação, pressão, diabetes, né? Então, assim, é possível emagrecer de forma rápida, claro, sempre alinhando, assim, né, que contexto é aquele paciente está, qual é o sobrepeso, quanto de peso ele tem, quanto de peso ele precisa perder, mas é possível, sim, que a gente hoje em dia, com as medicações que a gente tem, ter um emagrecimento de forma mais rápida, mais acelerada do que como era antigamente, apenas com dieta e exercício físico. Sim. E de forma saudável, De forma saudável, que é o principal. E aí, falando dessa parte do emagrecimento, já entrando um pouquinho nessa assessoria, neste acompanhamento, então a gente consegue montar protocolos onde esse paciente vai ser
conduzido por vários especialistas, nutricionista, a nutrologia, né, que vai trabalhar com a reposição hormonal, a parte estética, que é super importante, porque depois de um emagrecimento vem um pouco de flacidez, e naturalmente com o emagrecimento a autoestima eleva. Então esse paciente também, né, quer fazer uma harmonização, quer se sentir melhor, fazer um botox. Como é que funciona também, doutora, na parte da estética? O que tu percebe quando o paciente emagrece? Tem, né, esses efeitos colaterais do emagrecimento, né? O principal, assim, como tem a perda de gordura muito acelerada, o problema disso tudo é uma flacidez que a gente não tem a previsibilidade dela de como, né, ela vai ser. Mas a gente fazendo protocolos associados, sempre fazendo protocolos associados, a gente consegue manter a elasticidade daquela pele, né? Voltar com que ela tenha não tenha tanta perda, porque vai ter perdas, né? Que é o normal, faz parte do processo, mas que a gente consiga reverter grande parte dessa perda, dessa flacidez, né? E a gente consiga realinhar todo esse colágeno, né? E sempre fazendo protocolos associados até para perda de gordura localizada, para dar uma acelerada nesse processo e trabalhar junto com tecnologias, com outros ativos que voltem a trabalhar esses bioestimuladores, tanto corporais, tanto faciais, né, para a gente manter a vitalidade dessa pele. Que maravilha! Então nós temos vários complementos, né, nesse atendimento, nesse protocolo personalizado, porque cada pessoa é única, não tem como fazer para todos o mesmo protocolo, né? Elas são vistas como são pessoas especiais e com tratamento elaborado especialmente para ela. Então nós temos vários complementos no protocolo, né? Desde a nutricionista, também a parte corporal, o acompanhamento hormonal, e no corporal você estava falando dos equipamentos, né? Então tem tecnologias, tem métodos de massagens, né? E qual é o erro mais comum, na visão de vocês, né, que uma pessoa que se percebe quando ela faz a procura do emagrecimento sozinha ou quer fazer uma condução sem o acompanhamento de um especialista? Pode falar, Miranda. Falando assim da parte estética, o principal erro é deixar para fazer os tratamentos depois que teve já a perda, né? Porque como a gente, com a medicação, o efeito ele é muito rápido, é muito acelerado. Então, essa perda de sustentação, porque a gordura também é uma forma de sustentação do nosso corpo, ela acaba cedendo, né? Perdendo a estrutura, né? Então, se a pessoa deixa para fazer os tratamentos pós, né, o tratamento de emagrecimento, ela vai ter um tempo assim maior para recuperar. Claro. Então, tudo que tu faz associado, junto, desde o primeiro momento que tu começa a fazer o tratamento, tu não vai ter tantas perdas, né? Então, o ideal é sempre priorizar um protocolo desde o início do teu tratamento, porque depois é muito pior fazer a reversão. Claro, ele é mais efetivo, né? Exato. Mais rápido, às vezes até mais em conta, né? Do que fazer separado. Evita que tu tenha gastos muito maiores, porque para te recuperar a longo prazo essa pele, né, essa estrutura, tu vai ter que fazer muito mais procedimentos do que se tu começar desde o início a tratar, né? E doutora, quais tratamentos mais modernos hoje na parte da harmonização que é possível, que tem de tecnologia, novidade? O padrão ouro, assim, hoje que a gente tem é o Ultraformer, né? Que ele trabalha fazendo pontos de coagulação na pele, então ele consegue fazer todo esse reposicionamento. E claro, nós temos outras tecnologias que também fazem essa associação, que nem o Ultraformer, de uma maneira mais progressiva, mais, no caso, mais lenta, mas ela é muito efetiva também, é a radiofrequência. Né? Claro que o Ultraformer seria o melhor protocolo para ser utilizado, mas talvez pelo alto custo, né? Por ser uma região maior, corporal,
envolve todo esse custo mais. Ele trabalha com a flacidez, né? Ele vai trabalhar nessa reposição. O Ultraformer, ele trabalha tanto para perda de gordura quanto para flacidez, né? Pode trabalhar os dois associados. Mas também temos a outra tecnologia, que é a radiofrequência, ela também é utilizada há anos já para tratar flacidez, também gordura, só que ela é uma metodologia que é mais progressiva. Claro. Né? E na parte facial, que tratamentos poderiam ser feitos, né, para no caso de um emagrecimento, né, dessa flacidez, ou até mesmo de um envelhecimento? Para o rosto, hoje o padrão ouro dos protocolos para face são os bioestimuladores, que sem dúvida é o que a gente tem de melhor no mercado hoje. E trabalhar também junto, sempre priorizando protocolos associados, nada de protocolos isolados, porque hoje em dia a gente fala mais em planejamento, né, do que tu fazer um procedimento isolado que tu não, talvez vai te gerar grande expectativa e não vai te dar aquele retorno que tu espera, né? Porque até mesmo a palavra harmonização, né, de harmonizar, ela pega um conjunto, então ela trabalha diversos fatores. Às vezes, talvez, essa pessoa busque já diretamente através de um anúncio ou de um amigo que fez, eu quero fazer bioestimulador de colágeno. Mas será que antes essa pele não precisa de uma limpeza de pele, de um peeling ou, né, até mesmo de um outro ativo para trazer antes uma sustentação, né, ou preparar essa pele para uma sequência? Então tem este olhar, né? Hoje em dia a gente também fala muito sobre uma estética regenerativa, né? Que a gente consegue reverter, nutrir essas células como se... imagina uma pessoa mais idosa e a gente consegue levar essas células para um estado de 20 anos, 30 anos mais jovem, para que esse ambiente que elas estejam ali sejam mais receptivas a receber os tratamentos. Tem pessoas que às vezes fazem um tratamento com bioestimulador, alguma coisa, e não tem tanto retorno do que uma outra pessoa teria. Então, com a estética regenerativa, a gente consegue fazer associação e potencializar os resultados de uma maneira mais efetiva do que se fizesse só um bioestimulador ou só uma regenerativa. Sempre priorizando protocolos associados é o que te vai dar mais retorno. E dentro disso, né, dessa questão dos bioestimuladores, é uma coisa bem importante que as pessoas às vezes não se dão conta, é o quanto a nutrição corporal também influencia, né? Porque para a pessoa aumentar a produção de colágeno, que o bioestimulador nada mais é do que aumentar a produção endógena, né? Precisa de cofatores, então ela precisa de ter uma boa quantidade de vitamina C, ela precisa ter um consumo proteico adequado. O colágeno é proteína, precisa construir essa proteína. Como é que vai construir? Que forma vai ser feito isso? Se não via alimentação. E se a pessoa não tem uma alimentação adequada, não consome uma quantidade de proteína mínima, como é que vai produzir colágeno? Se ela vai estar ali tentando produzir o mínimo, que é, sei lá, manter massa óssea, manter a musculatura, manter o corpo dela com sangue circulante, acha mesmo que esse bioestimulador vai ficar na pele, né? Então, assim, tem toda uma nutrição que é importante por trás, né, que auxilia muito nessa questão dos procedimentos estéticos e potencializa, né, os procedimentos estéticos. Perfeito, doutora. É esse complemento que a gente fala, que não é somente uma ação, né, que traz um resultado, mas o que sustenta é a parte da nutrição, a parte da reposição hormonal, dessa análise de como é que está a tua condição de saúde. Então são N fatores que potencializam. Teu autocuidado diário, a tua atividade física, tudo isso nos traz, né, a hidratação, né, que é tudo. Né? Então, assim, a gente estar se hidratando também é super importante. É verdade, doutoras, que o colágeno ele começa a partir dos 25 a gente começa a produzir menos, né? E como tratar essa perda? A gente acaba tendo essa perda do colágeno a partir dos 25 anos e é uma perda progressiva, né? Então a gente não tem a recuperação desse colágeno que a gente perde, a gente consegue fazer tratamentos para tentar reverter esse colágeno, né? Fazer com que o corpo ele trabalhe para recuperar isso, mas isso é um fator assim do envelhecimento natural, todo mundo vai perder colágeno, só que tratando ele de forma preventiva a gente consegue estacionar esse colágeno, né, digamos assim.
a gente consegue fazer com que tenham menos perdas. Mas a gente também tem estrutura de perda óssea, tem perda de gordura, então não é só o colágeno, né, que envolve. Se a gente fosse tratar assim, o envelhecimento de uma forma natural, o preenchedor, no caso, a gente consegue fazer as estruturas do nosso rosto. O bioestimulador, a gente consegue melhorar toda a firmeza da nossa pele, né? Então, sempre trabalhar em conjunto, não fazer tratamentos isolados. Né? Por isso que a gente fala em harmonização facial, né? Harmonização corporal, porque tudo é uma harmonia em conjunto. Perfeito. E a mesma coisa como tu tinha colocado também, né, doutora, que é a parte interna, né? Então, quanto melhor tiver essa condição, esse acompanhamento, consegue detectar, né? Quanto melhor nutrido está esse corpo, mais facilmente ele vai lidar com qualquer ativo externo que vai ser colocado nele. E isso inclui cremes, isso inclui o peeling, isso inclui o bioestimulador de colágeno. Então, a pessoa ela tem que estar receptiva, como tu mesmo já tinha dito, para receber esses procedimentos. E aí ela vai, né, ter assim, o melhor resultado em relação a isso. Então, é bem isso aí. Às vezes a pessoa vai numa expectativa de fazer um procedimento estético, mas ela não está com o corpo dela preparado para receber aquele procedimento. Tem que ter uma paciência para um autocuidado completo, a longo prazo, né? É uma construção. Às vezes a gente quer coisas imediatas, então faz, né, coisas pontuais, mas não faz uma programação que alinha tanto interno quanto externo, né? E no caso dos tratamentos, toxina botulínica, fios de PDO, entre outros bioestimuladores, como escolher, então, a melhor opção? A gente falou, né, que o melhor, né, seria fazer, então, essa avaliação. Como é que funciona a consulta de vocês? Isso é importante para o pessoal saber, né, como é que esse paciente procura a clínica e como ele é atendido, como é que é a condução, né, nessa avaliação dele de anamnese. A consulta, na verdade, é toda uma análise da pele, né? Fatores que influenciam muito o estado daquela pessoa, né? Todo um histórico também. A gente faz uma anamnese toda para saber como é que é os hábitos diários desse paciente, como é que é a vida dele, porque hoje em dia a gente sabe que a epigenética é muito influenciada nos nossos resultados da nossa vida, né? Isso tanto para a nossa saúde internamente, quanto para nossa pele, porque nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, tudo que a gente tem, tanto doenças, né, que a gente fala de rosácea, é uma doença que a gente sabe que também está envolvida com o nosso intestino. Então, tudo aquilo que a gente trata, consegue melhorar na nossa vida, a gente consegue melhorar como um todo também no nosso corpo por fora, né? Perfeito, doutora. Como é que é a tua anamnese, que também é mais voltada para esse autocuidado interno, né? Então, geralmente, é uma consulta que ela vai ser mais demorada, não tem como ser uma consulta rápida. A gente vai rastrear a mesma coisa. Perfil de rotina diária, perfil de alimentação, apesar de eu não ser nutricionista, a gente vai abordar sobre isso, porque isso é importante para o todo, né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, ou mesmo quando a gente pensa em uma questão de saúde, a pessoa não quer emagrecer, ela quer ter saúde, ela quer ter performance, ela quer que o raciocínio seja melhor. Isso vai ter que entrar, não tem o que fazer. Vai ser avaliado questão de sono, de intestino, porque hoje em dia tem sido abordado muito essa questão do intestino como segundo cérebro, né? Então, o intestino é um órgão enorme, ele absorve, né, muita coisa, produz muito hormônio a nível intestinal, os próprios GLP-1, as caretinhas emagrecedoras, né? Então, o que tem efeito no sistema nervoso central, tem efeito em vários outros locais do nosso corpo. Então, a gente vai abordar a questão intestinal, né? Vai abordar a questão de atividade física, não tem como fugir. Hoje em dia, se tu quer ter uma vida saudável mesmo, quer ter um emagrecimento, ou não quer emagrecer, só quer ter saúde, vai ter que ser abordada a questão de atividade física. E aí a gente vai entrar dentro ali da parte médica mesmo, exames, né? Exames laboratoriais, aí perfil hormonal, vitaminas, o que está faltando, o que precisa ser reposto, porque daí sim, vai estar olhando a pessoa num conjunto. E o que vocês acham que a maioria das pessoas fazem de errado quando começam uma dieta por conta?
Olha, por conta, sem pensar assim no uso de medicação, né, que hoje em dia está bem difundido, antigamente, quando não existiam as medicações, pensar na dieta como algo temporário. Então eu vou fazer isso aqui, aí às vezes faz uma coisa extremamente radical, então assim, sei lá, exclui completamente carboidrato e não vai se tornar um hábito. Aí sempre tudo bem, ela pode até perder peso na balança. E muitas vezes nem avaliam questão de composição corporal, que é uma coisa que a gente tem que cuidar. A gente quer, o que é um emagrecimento saudável? É tu perder gordura e manter massa muscular ou ter uma perda mínima de massa muscular. Isso é um emagrecimento saudável. E aí tu ter uma perda em balança e muitas vezes a custas de água e músculo, então não foi um bom emagrecimento. Isso. Então essa questão de falta de constância, então achar que a dieta é assim, vou fazer uma dieta pro verão. Passou o verão, já descamba tudo. Isso é muito ruim. E aí, pensando nas medicações, né, que teve uma época que se comprava medicação sem acompanhamento, era isso. As pessoas usavam a medicação, realmente a medicação, ela diminui fome, aumenta a saciedade, né, te ajuda nesse controle, tu vai consumir menos caloria, por isso tu vai perder peso, mas aí tu não tem toda a melhora do teu contexto, então tu não vai fazer atividade física, não vai mudar teus hábitos de vida, parou de usar a medicação, vai voltar aos teus hábitos antigos, que foi aquilo que te fez ganhar peso. Então tu vai voltar tudo de novo. Exatamente. Pessoal, e o nosso bate-papo está tão maravilhoso que teremos um segundo episódio. E hoje eu deixo aqui meu agradecimento a essas doutoras maravilhosas e gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para o pessoal seguir e acompanhar o trabalho de vocês. Obrigada, doutora. Obrigada, foi maravilhoso o nosso encontro hoje. O meu Instagram é doutora.aline.g.soares, abreviado doutora. Andréia, muito obrigada por essa oportunidade, foi muito legal o nosso bate-papo, obrigada Aline pela companhia. Minha rede social é DRA Tawini e só lembrando, atendo na Clínica Aronis, então se alguém quiser fazer um atendimento bem personalizado lá, só nos encontrar lá na Clínica Aronis. E eu convido vocês também, pessoal, a conhecerem a clínica e essas doutoras maravilhosas que desempenham um trabalho incrível, totalmente personalizado. E este foi mais um Empodera e eu espero vocês no próximo episódio.